Dois bebês nascem grudados, cirurgia de vida ou morte comove toda a cidade. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Noite de tempestade no vilarejo de Vila Esperança. O vento uivava em rajadas que rasgavam o céu, relâmpagos brilhantes cortavam os tetos de palha, rachando o chão úmido da zona rural pobre e isolada. No fim da vila, um chiqueiro abandonado retumbava com gritos. Não eram de animal. Eram de gente. De uma mulher lutando com o próprio útero. Ah! O grito rasgava a garganta, ecoando entre trovões, puxando o sangue e cheiro de ferro do meio da palha podre. Um corpo magro, roupas rasgadas, encharcado de chuva e sangue, caído em meio ao lamaçal do chiqueiro. A barriga estava inchada, arroxeada. Os olhos perdidos, o cabelo colado em tufos embolados. Ana, a louca da Vila Esperança, estava dando à luz. Ninguém veio ajudar. Por favor, poupe meu filho, ela soluçava de dor, as mãos agarrando a barriga com força. Lá fora, os sinos da igreja tocavam em meio à tempestade. Mais adiante, cachorros latiam, pessoas gritavam por causa de telhados arrancados pelo vento. Ninguém a ouvia. Ninguém sabia que ela estava em trabalho de parto. Ninguém achava que ela era gente. Choros de bebê ecoaram no meio da lama. Depois 2. Mais estranho, os sons quase não se desencontravam. Quase no mesmo fôlego. Na mesma contração. Não pode ser. Ana arrastou as mãos, puxou a placenta escorregadia, tremendo ao levantar o bebê. Mas o que ela viu a fez gritar. 2 bebês. Um abdômen. Unidos. Um pedaço de carne esticava entre os 2 corpos frágeis, como se estivessem costurados com tendões. Não. Não é para ser assim. Devolvam meus filhos. Não deixem ele matá-los. Não deixem ele vir. Ana gritava, segurando os 2 bebês trêmulos contra o peito, chorando, uivando como uma fera prestes a ser abatida. Lá fora, passos pisavam nas poças de lama. Meu Deus, tem alguém aí dentro? Uma voz masculina soou. Era Luiz Renato, o velho professor da vila, voltando da escola após consertar uma janela. Quem está aí? Luiz acendeu a lanterna. O facho cruzou a porta do chiqueiro. Ele parou. O ar travou na garganta. Ana, coberta de sangue, sentada no meio da lama, com os braços envolvendo 2 bebês vermelhos, colados pelo abdômen como criaturas saídas de um conto bizarro. Santo Deus, Luiz recuou Ana. Você teve filhos? Eles. Não chame ninguém. Não leve eles embora. Você não pode deixar ele saber. Ana berrou, avançando com olhos enlouquecidos o Sr. Felipe. Ele vai vir. Ele vai matar eles. Eu não entendo. Você precisa de um médico. Luiz, trêmulo, puxou o celular e ligou para a polícia. Tem uma mulher. Ana, filha do seu Lorenzo. Ela acabou de dar à luz num chiqueiro 2 bebês, deformados, colados. Menos de 15 minutos depois, sirenes romperam a noite. As luzes das viaturas e ambulâncias invadiram o galpão apodrecido. Moradores se aglomeraram com guarda-chuvas, cochichando e depois gritando. Santa Maria! Ela pariu um monstro. Não é gente. É castigo de Deus. Joana, a vizinha mais próxima, estremeceu. Ela já foi internada em hospital psiquiátrico. Já botou fogo na casa do pai. Agora dá à luz num chiqueiro? Tá tudo explicado. É o karma. A polícia conteve a multidão. Dona Ana, largue o bebê. Me dê sua mão. O inspetor Mendonça falou, com voz calma mas pronto para agir. Não. São meus filhos. Eu sei o que vocês querem fazer. Ana chorava. Uma enfermeira, Lúcia Morales, correu até ela e aplicou um sedativo no pescoço enquanto Ana gritava. Não. Não deixem ele chegar. Ana desmaiou.
Os 2 bebês foram enrolados em panos estéreis. Um médico jovem, Dr. Emílio Navarro, se espantou ao examinar 2 corações. Um fígado. Compartilham a artéria aorta. Um caso inédito. Nome? A enfermeira perguntou. Sem registro. Sem certidão. Anota como caso G24. Levem pro hospital estadual agora. Enquanto a ambulância acelerava pela madrugada, Ana foi algemada e transferida para o hospital psiquiátrico em São Damião. Na manhã seguinte. Gabinete do prefeito Felipe Guimarães. Ela é sua prima? A repórter Tatiane Dias perguntou, colocando o gravador sobre a mesa. Felipe sorriu, ajeitando a gravata. Eu estou profundamente abalado. Ana é do meu sangue. Mas o transtorno dela é irreversível. Veio da mãe. Uma tragédia familiar. Eu mesmo a internei. Mas ela fugiu. E agora? Meu Deus! 2 bebês. Só espero o melhor. Pensa em adotá-los? Felipe balançou a cabeça devagar. Como prefeito e dono de empresa, preciso ser racional. Vou custear o tratamento, mas não posso me envolver além disso. Espero que a medicina faça o que é certo. Mas qual é a verdade? Ana não era louca. Não herdou nenhum transtorno. Felipe, o tio exemplar, era o estuprador. Durante 11 meses, a manteve presa no porão da mansão. Aplicava hormônios. Fazia testes. Usava o corpo dela como cobaia para um experimento biológico. Vamos ver o que uma mãe insana gera de insano, Felipe sussurrava depois de violentá-la e aplicar uma injeção na coxa. Você não é gente. É material. Uma incubadora que geme. Quando a barriga cresceu, Felipe planejava uma cesárea forçada, remover os fetos e guardar os órgãos para estudo. Mas Ana fugiu. Na noite escura. De mãos vazias, grávida, sem sapatos. Correu até o velho chiqueiro do pai, que um dia foi refúgio de infância. Onde porquinhos corriam sob o sol. Agora, esse lugar viu nascer 2 vidas coladas. No Hospital Estadual de Campinas. Caso G24 estava em isolamento neonatal. Ninguém toca. Ninguém pega. Disse o chefe da pediatria, Dr. Sérgio Cardoso. Alto risco. Deformação. Sem expectativa de vida longa se não forem separados. Os bebês, ainda sem nome, tremiam a cada respiração. Não choravam alto. Cada fôlego era incompleto. Como se sentissem que não eram esperados. Nem amados. Uma enfermeira jovem, Isabela Ferreira, tocou levemente o vidro. Pobrezinhos, como se soubessem que não têm direito de viver. Fim do dia. Felipe apareceu. De terno e pasta de couro, entrou direto na sala do conselho médico. Quero patrocinar. R$ 500.000. Desde que os senhores separem os bebês em silêncio. Sem mídia. Sem debate ético. Se tiver que escolher um, escolham o que tem mais chance. Confio no bom senso da medicina. Dr. Cardoso recostou-se e perguntou frio. Escolher um? Quem é o senhor para decidir isso? Felipe sorriu leve. Não sou ninguém. Só um parente. Quero evitar escândalos. Para o bem de todos. Os senhores sabem, a imprensa adora sangue fresco. A sede da prefeitura de Vila Esperança ficava no alto de um morro, vigiando os campos como os olhos de Deus. Mas se alguém entrasse na sala do prefeito Felipe Guimarães, no 3º andar, e ficasse em silêncio por alguns minutos, saberia que Deus não estava ali. Só o demônio. Passe o relatório. Não quero que a imprensa ache brechas. Felipe disse, tomando um gole de conhaque, com um charuto na mão. A secretária, Maria Helena, colocou o dossiê na mesa com mãos trêmulas, o resumo da mídia sobre o caso Os Filhos de Ana. O jornal Folha Cidadã está começando a suspeitar, mas já mandei barrar os repórteres no hospital.
Bom. Essas moscas só querem um pedaço de carne. Felipe girou a cadeira, olhando a janela. Seus olhos cintilavam. 18 meses antes. Ana estava presa no porão da mansão Guimarães. Paredes úmidas, teto baixo, sem janelas. Uma cama de ferro, um banheiro portátil, uma lâmpada fraca tremulando. Felipe desceu com uma seringa e um copo de leite. Venha. Obedeça. Precisa da dose de hoje. A gravidez está na 9ª semana. Ana se encolheu no canto, com olhos cheios de ódio e nojo. Eu vou morrer se continuar me injetando isso. Felipe sorriu. Não. Você vai virar história da medicina. Sabe por que escolhi você? Porque um filho do incesto tem o DNA ideal para explorar o que Deus proibiu. Deus não está aqui. Você é um demônio. Ana gritou, jogando o leite no rosto dele. Felipe não se irritou. Limpou o rosto com um lenço, aproximou-se, apertou o pescoço dela. Sim. E esse demônio é seu tio. Não esqueça, o nosso sangue corre na mesma direção. Não me decepcione. Presente. Hospital de Campinas. Na sala do conselho médico, Dr. Sérgio Cardoso olhava os exames e bateu com o dedo na radiografia. Estão unidas do baixo ventre até o quadril. Compartilham um fígado, um trecho de intestino e a artéria principal. Se não forem separadas, morrem. Se separar, só uma pode sobreviver. Não há como salvar as duas? Perguntou Clara, médica residente. Chance de vida é menor que 1%. E não temos os recursos de São Paulo. Dr. Renato Silva, cirurgião-chefe, balançou a cabeça. Uma morrerá na mesa. Mas é a única forma da outra viver. E se não fizermos nada? Clara insistiu. Ambas morrerão antes dos 2 anos. O melhor é escolher uma. Elas não têm registro. Sem pais legais. Ninguém vai processar. Essa frase fez Clara engasgar. Ninguém vai processar. Então é só matar. No Hospital Psiquiátrico São Damião, onde Ana estava internada na ala especial. A enfermeira-chefe Letícia Freitas fazia a ronda. Já vira muitos doentes de verdade. Mas Ana não. Os olhos dela estavam lúcidos. Conscientes. E sofrendo com uma clareza brutal. Quero um advogado. Quero ver meus filhos. Ana disse com voz rouca. Você está em avaliação psiquiátrica. Ninguém acredita em você. Letícia suspirou. Ele é o pai das crianças. Felipe. Foi ele quem fez isso. Por favor. Tem uma médica chamada Clara. Diga para ela fazer o exame de sangue. DNA. Letícia virou as costas. Mas seus lábios estavam tensos. O instinto dizia. Ana não mentia. Tiago ficou em silêncio. Clara. Você sabe o quanto isso é perigoso, né? Eu não ligo. Se eu calar, eles vão morrer. Não é pela medicina. É pela política. 3 noites depois. Hospital Estadual de Campinas. Área de segurança. Felipe desceu do carro e apertou a mão do chefe de departamento, Dr. Sérgio Cardoso. Já temos uma decisão? O conselho está inclinado à cirurgia. Ótimo. Quero que aconteça dentro de 7 dias. Eu financio tudo, mas quero discrição. Nós não somos assassinos contratados. Felipe sorriu. Não, vocês são médicos. Mas me diga, se só for possível salvar uma, não seria antiético tentar salvar ambas? Essa não é a razão pela qual o senhor quer a cirurgia. O senhor quer apagar vestígios. Felipe arqueou um canto da boca, baixando o tom. Cuidado com o que diz. Você tem uma filha, não tem? Estefania, 3º ano. Uma gracinha. Doutor Cardoso fechou o punho.
Mas não disse mais nada. Na manhã seguinte. Sala de descanso. Clara bateu na porta do consultório do Dr. Renato Silva. Quero participar da equipe cirúrgica, se a operação acontecer. Você ainda não tem experiência suficiente. Me voluntário. Sem salário. Só quero acompanhar os sinais vitais dos 2 bebês. Renato olhou para Clara, desconfiado. Você está brincando com a própria vida. Não. Estou tentando proteger a vida deles. Se ninguém fizer, eles não terão ninguém. Na redação do jornal Folha Cidadã. Um envelope grosso foi deixado sobre a mesa do repórter Miguel Fonseca. Ele o abriu, e cópias de exames de DNA. Acompanhadas de um bilhete escrito à mão. Se ainda tiverem consciência, deixem a verdade falar. Unidade Neonatal Especial, Hospital de Campinas. A luz fria dos néons iluminava 2 corpos minúsculos dentro da incubadora. Estavam ligados pelo abdômen, mexendo-se fracamente como 2 criaturas que ainda não decidiram se deviam existir. Isabela Ferreira, enfermeira do turno da noite, sentava-se em silêncio do outro lado do vidro, murmurando: Não vou deixar ninguém tocar em vocês. Ela sabia que ainda não tinham nomes oficiais. Nos registros, eram apenas o G24A ou o G24B, código de um caso médico especial. Eles ainda têm reflexo de agarrar. Quando coloco meu dedo, eles seguram. Viu? Eles querem viver. Isabela disse à médica residente Clara, que estava atrás dela. E talvez só um deles possa viver se operarmos. Clara murmurou, os olhos grudados no monitor cardíaco. Um longo obipo soou. Ela se sobressaltou. Mas era apenas uma alteração nos batimentos. Alguns segundos depois, os sinais voltaram ao normal. Clara suspirou. Na reunião do Conselho Médico naquela tarde, estavam presentes o Dr. Sérgio Cardoso, Dr. Renato Silva, Clara Rocha, a enfermeira-chefe Isabela Ferreira e o anestesista Dr. Tiago Vasconcelos. Vou ser direto. Disse Cardoso, as 2 crianças não poderão sobreviver juntas por muito tempo. A pressão sobre o fígado e a artéria aorta levará ao colapso em poucos meses. Mas elas ainda estão vivas. Clara rebateu ou já passaram das 3 primeiras semanas. Ninguém acreditava nisso. Doutora Clara, entendo que esteja emocionada. Mas isso é ciência. Não milagre. Renato interveio, mostrando as tomografias ou se não separarmos, ambas morrerão. Se separarmos, pelo menos uma terá chance. Isabela apertou os lábios, perguntando. E quem vai escolher? Quem decide quem vive e quem morre? Silêncio. Longo. Cardoso respondeu. Vamos escolher a com melhor condição clínica. G24B tem melhor recuperação cardíaca, menos dependência do fígado. E G24A? Clara perguntou, com os olhos marejados. Vai doar seus órgãos. De forma orada. Disse Renato, como se estivesse falando de um tubo de ensaio, e não de um bebê. Naquela noite, na pensão barata onde Clara vivia. Um bilhete anônimo foi empurrado por baixo da porta. Pare agora. Se continuar investigando ou divulgando, não garantimos sua segurança. Um acidente cirúrgico pode acontecer facilmente. Clara apertou o papel. Do lado de fora, ouviu o ronco de uma moto, que cessou abruptamente. Ela se levantou, fechou todas as janelas, trancou as portas, respirando ofegante. Eles estão me vigiando. Na manhã seguinte, Felipe entrou no hospital, dessa vez sem fingir moralidade. Foi direto à sala do conselho, sem bater. O perfume caro sobrepunha o cheiro de desinfetante. Estamos de acordo, não? Separar. Escolher um. Nada de divulgar nomes. Faço a transferência amanhã cedo. Cardoso se levantou, mantendo a postura. Precisamos de mais tempo para nos preparar. Esta é uma cirurgia de nível 5. Felipe sorriu,
colocando um pendrive sobre a mesa. Aqui está a lista de jornalistas que escreveram sobre médicos em Goiás, elogiando ou criticando. Acho que os senhores deviam ler. Vai que são mal interpretados. Renato franziu a testa. O senhor está ameaçando? Não. Só alertando. Se a cirurgia falhar, o que eu não desejo, a imprensa pode questionar por que deixar uma médica jovem como Clara participar. Por que uma enfermeira sem certificado de UTI como Isabela está na equipe? E por aí vai. Clara entrou nesse momento. Sua voz era firme. Porque sou a única neste hospital que monitorou essas crianças todos os dias. Eu sei quando os batimentos caem, quando a pressão despenca. Felipe a encarou, com um lampejo de surpresa nos olhos. Oh! Clara! Quer virar heroína? Não preciso ser heroína. Só não quero ser cúmplice de assassinato. Na redação do Folha Cidadã. O repórter Miguel Fonseca recebeu um manuscrito entregue por um mensageiro anônimo. Era uma letra trêmula, mas clara. Sou Ana Guimarães. Mãe das 2 crianças. Fui estuprada pelo meu tio, Felipe Guimarães, o atual prefeito. Miguel ligou para o editor. Preciso de 2 dias. Vou explodir essa cidade. Na sala de descanso dos funcionários. Isabela olhava para Clara, com um copo de café frio nas mãos. Você acha que, se fosse com você, conseguiria escolher qual delas salvar? Clara balançou a cabeça. Não quero escolher. Quero lutar para que ninguém escolha por elas. O anestesista Tiago Vasconcelos passou, aproximando-se. Clara, não se envolva tanto. Você sabe do que Felipe é capaz. Ela é mãe das crianças, Tiago. Como todos conseguem fechar os olhos assim? Tiago acendeu um cigarro. Porque abrir os olhos exige responsabilidade. E isso assusta mais do que pesadelos. Na sala da diretoria do hospital. Felipe permanecia de pé, erguendo o plano cirúrgico como um político. Se a mídia continuar fuçando, a cirurgia vai falhar por pressão. Não salvaremos vidas, mataremos toda a reputação médica de Campinas. Doutor Cardoso suspirou. O senhor pretende esconder tudo? Inclusive que é pai biológico das crianças? Felipe olhou nos olhos dele. Se você repetir isso fora desta sala, vai perder o emprego. E a filha? Clara então falou alto. Eu não vou me calar. Eu não vou. Felipe virou-se, sorrindo. Doutora Clara, você é inteligente. Mas inteligência não basta. Aqui, quem tem poder define o que é verdade. Naquela noite, em um bar privado no centro, Felipe encontrou-se com um homem gordo, de terno cinza, o advogado Maurício Teixeira. Se a cirurgia for bem-sucedida, ela poderá requerer a guarda das crianças. E abrir um processo contra o senhor. Felipe sorriu de lado. Então temos que garantir uma coisa, e se a cirurgia não for bem-sucedida, não haverá ninguém para processar. Maurício o olhou com atenção. O que pretende fazer? Eu? Nada. Acidentes médicos acontecem todos os dias. Ainda mais quando os médicos são jovens. De madrugada. No escritório de Clara. Um quadro branco lotado de anotações, esquemas arteriais, desenhos dos órgãos conectados, imagens de ultrassom 3D. Clara escreveu no quadro. Ou os 2 sobrevivem, ou nenhum sobrevive. Se for a medicina que escolher, vai matar. Se for a humanidade que escolher, vai salvar. Uma manhã cinzenta. Chuva fina borrava os vidros longos do corredor da pediatria. Clara estava ao lado da incubadora, os olhos fixos nas crianças. G24A e G24B. Tiago Vasconcelos se aproximou com uma xícara de café fumegante. Passou a noite acordada de novo? Não consigo dormir. Sempre que fecho os olhos, vejo um bisturi entrando entre os 2. Tiago pousou a xícara na mesa ao lado e murmurou. Nós somos só médicos, Clara. Não somos Deus.
Então quem deu a alguém o direito de ser Deus? Clara respondeu, sem desviar os olhos do monitor dos batimentos. Naquela tarde. Laboratório de exames. Clara entrou com cautela, como uma ladra. Trazia 3 tubos de ensaio, 2 com sangue das crianças, do banco de doadores. Vai fazer o quê? Uma voz soou. Era Gabriel Batista, técnico de laboratório. Preciso comparar as amostras. Com urgência. Clara respondeu, sem emoção. Emergência médica? Ele arqueou a sobrancelha. Não. Emergência de consciência. Ele a olhou por alguns segundos, depois ligou a centrífuga. Certo. Mas se perguntarem, não sei de nada. Na manhã seguinte. Clara estava na sala dos residentes, abrindo os resultados no notebook. Seus olhos fixaram-se na última linha. DNA, 99,98% de compatibilidade. Doador, Felipe Guimarães. Amostras comparadas, G24A, G24B. Ela recuou na cadeira, tapou a boca, suor escorrendo pelas costas. Meu Deus, murmurou ele é mesmo o pai. Clara pegou o pendrive com os dados e foi direto ao consultório do Dr. Cardoso. Você precisa ver isso. O caso G24. Felipe é o pai. Eu consegui a amostra de sangue do banco de doadores. Foi ele quem doou. Cardoso pegou os documentos. Seu rosto empalideceu. Clara, você sabe o que está dizendo? Isso é acusação de incesto. E estupro. Contra o prefeito. Exatamente. E ele está financiando a cirurgia para encobrir tudo. Se não agirmos, seremos cúmplices. Cardoso fechou a pasta e trancou a porta. Eu acredito em você. Mas você precisa tomar cuidado. Se Felipe souber que tem esse material, você corre perigo. Naquela noite. Clara recebeu uma ligação de um número desconhecido. Doutora Clara? Sim. Quem fala? Aqui é Pedro Moreira, da Corregedoria de Saúde Regional. Recebemos uma denúncia interna sobre possível infração grave em seu hospital. Posso encontrá-la? Amanhã. 10 horas. Café do Prado, perto da praça da cidade. Combinado. Mas na manhã seguinte, quando Clara chegou, não havia ninguém chamado Pedro Moreira. Em vez disso, sobre o banco, havia um envelope. Sem remetente. Sem destinatário. Dentro, uma foto do quarto da pensão onde ela morava, com a janela arrombada, os objetos revirados. E um bilhete colado. Fique calada. A menos que queira ser colocada na lista de óbito por erro cirúrgico. Clara correu de volta. Era exatamente como na foto, a mesa de trabalho virada, o HD removido, a impressão do exame de DNA rasgada em pedaços. Naquela noite. Na capela abandonada ao lado do hospital. Clara se encontrou com Tiago e Isabela. Preciso da ajuda de vocês. Tenho uma cópia dos dados de DNA guardada em um pendrive reserva. Vou enviá-la a 3 redações, o Folha Cidadã, A Voz do Goiás e Rede Nacional. Se algo acontecer comigo, a verdade ainda virá à tona. Isabela assentiu. Tenho um primo que trabalha na Lavoz. Eu cuido disso. Tiago segurou o USB, pensativo. Você sabe que, depois disso, não há mais volta, né? Nunca houve caminho para voltar. Desde o começo. Na manhã seguinte. O hospital entrou em choque. 3 grandes jornais publicaram simultaneamente. Prefeito Felipe Guimarães é pai biológico de gêmeos siameses? Incesto entre tio e sobrinha? A verdade por trás do vidro da incubadora. Ética médica ou política? O caso G24 e a luta por 2 vidas. Felipe convocou uma coletiva de imprensa, com o rosto frio como aço. Não tenho nenhum vínculo sanguíneo com essas crianças.
Isso é uma invenção maliciosa para destruir minha reputação e a do Hospital Estadual de Campinas. Um repórter perguntou. Então o senhor aceitaria fazer um teste de DNA publicamente? Felipe sorriu levemente. Claro. Se for necessário. Não tenho nada a esconder. Naquele meio-dia. Gabinete da direção do hospital. Felipe bateu na mesa, gritando. Quem autorizou uma residente a acessar o banco de sangue? Isso é uma violação gravíssima. Clara ficou ereta, olhos fixos nele. Eu só procurei a verdade. E o senhor procurava o quê, senhor Felipe? Enterrar os próprios filhos? Ele se aproximou, sussurrando ao ouvido dela. Você acha que está fazendo algo nobre? Está desestabilizando tudo. E quando alguém perde o equilíbrio, ele cai. Lembre-se disso. Cardoso interveio. A doutora Clara vai participar da cirurgia. Eu autorizei. E se o senhor tentar impedi-la, envie os exames de DNA ao Tribunal Regional. Naquela noite, na sala de preparo, Clara estava diante do espelho, vestindo o avental cirúrgico. Isabela a ajudava a colocar a máscara, as mãos trêmulas. Tem certeza? Tenho. Hoje não sou médica. Sou a ponte entre duas vidas, protegendo-as de serem escolhidas. Ao mesmo tempo, no Hospital Psiquiátrico São Damião. Ana escrevia com a mão trêmula, o sangue escorrendo do dedo indicador. Ela escreveu. Se operarem, vão matar. Não por erro médico, mas por erro humano. Salvem meus filhos. Ela assinou. Letícia pegou a carta, escondendo-a no bolso do jaleco. Eu vou tirá-la daqui. Prometo. A cirurgia foi marcada para dali a 3 dias. Felipe ligou do carro, a voz gelada. Está tudo conforme o plano? Do outro lado, um cirurgião anônimo respondeu. Se ocorrer alguma complicação, será registrado como complicação médica inevitável. A residente ficará com a maior parte da responsabilidade. Felipe riu. Ótimo. Depois disso, deixo o país. Para sempre. Mas ninguém leva meus filhos. Ninguém. A noite caiu sobre Campinas. O céu escuro, sem lua. Um vento seco como o do deserto uivava sobre os telhados antigos. No pequeno quarto da pensão no 3º andar, Clara sentava sozinha diante da tela do computador, revendo os mapas anatômicos das 2 crianças. Cada detalhe desenhado à mão. As ramificações vermelhas das artérias como teias, pequenas anotações em tinta azul ao lado do fígado, do coração, dos nervos. Elas não são apenas um caso clínico. Ela sussurrou. Elas são vidas. Ao mesmo tempo, no estacionamento do hospital, Tiago Vasconcelos, saindo da sala de cirurgia, viu o vidro do carro quebrado. Dentro, uma foto de sua esposa e os 2 filhos a caminho da escola. Ele ligou para Clara. Clara, cuidado. Começaram a atacar minha família. Você precisa tirar sua esposa e filhos de Goiás. Agora. Não deem a eles nenhum ponto fraco. E você? Eu não tenho mais ninguém a perder. Na manhã seguinte. Gabinete da direção do hospital. Clara, Isabela, Cardoso e mais 3 membros do conselho médico estavam sentados. Felipe chegou com 10 minutos de atraso. Entrou com passos calmos e jogou um maço de documentos sobre a mesa. Não podemos continuar assim. A imprensa saiu do controle. Solicito a suspensão da doutora Clara. Cardoso bateu na mesa. Ela é a única que conhece a fundo a situação das crianças desde o começo. Se quer suspender alguém, apresente uma razão médica não política. Felipe sorriu. Tenho motivos. Ela vazou informações internas. Distorceu prontuários. E fez testes de DNA ilegais. Clara se levantou, voz firme. Então me processe. Mas não espere que eu me cale. A verdade já foi publicada.
E enviei os dados à Aliança Médica Humanitária. Você acha que eles ligam? Felipe estreitou os olhos. Acredite. Essas ONGs só existem para pedir doações. Ninguém ousa tocar em mim. Eu sou Felipe Guimarães. Naquela noite, o apartamento de Clara foi arrombado. Ao chegar, encontrou a porta escancarada. O computador havia sumido. A mesa de trabalho revirada. O HD reserva com todas as informações do caso G24 desaparecido. Clara caiu de joelhos no meio do caos. Sobre o travesseiro, um bilhete. Está na hora de entender que nem toda cirurgia é para salvar. Algumas só servem para apagar. Na manhã seguinte, no refeitório do hospital, Isabela entregou a Clara um pequeno envelope. É uma cópia que fiz antes. Eu sabia que algo ia acontecer. Clara olhou com os olhos marejados. Obrigada. Eu não sei o que dizer. Diga que vai sobreviver à cirurgia. E manter os dois vivos. À tarde. Em frente à sala do Dr. Cardoso. Felipe estava ali, segurando uma pasta preta, fazendo sinal para ele entrar. A porta se fechou. Você tem uma filha chamada Estefania, certo? Terceiro ano no Colégio São Renato. Cardoso apertou os punhos. Não pronuncie o nome dela. Estou avisando. Felipe colocou uma foto sobre a mesa, a menina brincando no parque, o rosto em foco, nítido. Eu não fiz nada. Mas eu sei. E quem sabe, sempre é o mais perigoso. Na noite anterior à cirurgia, Clara estava na sala de preparo, revendo os desenhos da operação pela última vez. Tiago entrou, trazendo 2 aventais cirúrgicos. Você tem certeza? Posso ir no seu lugar? Não. Elas precisam de mim. Luiz e Léo precisam de mim. Tiago assentiu e tocou no ombro dela. Se algo acontecer, direi à sua mãe que você foi a pessoa mais corajosa que conheci. Clara sorriu com tristeza. Diga a ela que a filha dela não escolheu o caminho fácil. Ela vai entender. No Hospital São Damião, Ana foi sedada repentinamente. Letícia descobriu ao fazer a ronda noturna. Quem aplicou o sedativo nessa paciente? O enfermeiro José Mendes hesitou. Veio uma ordem superior. Diziam que ela estava agitada, precisava de contenção antes da cirurgia. Letícia rosnou. Isso não está no prontuário. Quem assinou? Não sei. A assinatura está borrada e mais tem carimbo do conselho. José respondeu, cabisbaixo. Letícia olhou Ana, adormecida, com lágrimas escorrendo no rosto mesmo sob sedação. Ele não quer só tirar o direito de ser mãe, quer tirar até a última palavra dela. A imprensa explodiu com rumores sobre uma cirurgia de caridade secreta. Na capa do A Voz do Goiás, em letras garrafais. Uma vida dividida e a maior cirurgia da história de Goiás se aproxima. Quem vai viver? Quem será escolhido? Felipe deu uma curta entrevista por telefone. Não comentamos boatos. Só faremos o melhor para a comunidade. 23h47, na véspera da cirurgia. Clara estava na sala de descanso, segurando um bisturi. A mão tremia não de medo, mas por saber que o dia seguinte não seria mais medicina. Amanhã, e eu não estarei salvando uma doença. Ela murmurou. Estarei salvando a alma humana. 6h17 da manhã. Hospital Estadual de Campinas. A ala cirúrgica de alta complexidade brilhava sob luzes intensas. O ar parecia espesso, como se o tempo estivesse suspenso. As paredes dos corredores eram de um branco impecável, limpo até o ponto de parecer gélido. Tudo estava em completo silêncio, exceto pelo som constante das máquinas de esterilização. Clara, vestida com o uniforme cirúrgico, estava diante da mesa de inox. Sua mão repousava sobre um bisturi número 10. Ao lado dela estavam Tiago Vasconcelos e o Dr. Renato Silva, o cirurgião oficialmente designado como líder da equipe.
Respire fundo. Mantenha o ritmo. Disse Renato, em tom mecânico. Não precisa me lembrar. Não estou aqui para tremer. Respondeu Clara, com os olhos fixos no monitor de sinais vitais. Sala de cirurgia número 3. 2 corpinhos frágeis, Luiz e Léo, estavam deitados na mesa cirúrgica estéril. Estavam sob leve anestesia, a pele esverdeada, os batimentos lentos. Cada um era monitorado por um aparelho próprio, piscando constantemente. Isabela verificava as linhas de soro, sua voz abafada. O coração do Luiz está mais fraco, mas os reflexos são melhores. Léo depende mais do fígado. Clara assentiu. Eles estão tentando sobreviver e juntos. Renato interveio. E não poderão continuar assim. Hoje, salvaremos um deles. Não. Hoje, vamos salvar os 2. 8h02, em frente à sala cirúrgica. Felipe apareceu, usando camisa branca e um blazer escuro. Ele não entrou, apenas permaneceu no corredor e apertou a mão de um homem desconhecido, Dr. Paulo Costa, consultor de São Paulo, adicionado de última hora. Concordamos com o plano 4? Sussurrou Felipe. Paulo Costa assentiu. Separação rápida. Se o mais fraco não resistir, registramos como complicação natural. G24A será priorizado para sobreviver. E a residente? Se ela interferir, terei justificativa técnica para retirá-la da equipe. Felipe sorriu de leve. Bom trabalho. Ela é boa, mas ingênua demais. 8h37, Hospital Psiquiátrico São Damião. Ana abriu os olhos. A boca estava seca, a cabeça latejava. Um dos braços estava amarrado à cama com uma tira de couro. Não havia mais ninguém na sala. Ela gritou, com a voz rouca. Letícia? Alguém? Preciso ver meus filhos. Eles vão matá-los. Nenhuma resposta. Um alto-falante soou. A paciente G13 permanecerá em isolamento por 48 horas conforme protocolo terapêutico. Ana gritou. Clara, e não deixe ele matá-los, e não deixe. Ela soluçou. Depois sussurrou. Léo. Luiz, e não durmam, e não durmam. 9h01, sala de cirurgia. Clara observava Renato traçar a primeira linha da incisão. Vamos começar pelo fígado. Tiago, na anestesia, alertou. Batimentos de Léo caindo 2 bpm por minuto. Clara, acompanhe. Clara se aproximou, passando o transdutor do ultrassom suavemente sobre a barriga do bebê. Fluxo sanguíneo estável. Se separarmos rápido, Léo pode não resistir ao choque. Renato a encarou. Não temos escolha. Temos. Fazer devagar, com precisão, mantendo os 2 vivos. Esqueceu que há câmeras monitorando esta sala? Renato ficou em silêncio. Do lado de fora, na sala de observação. Felipe estava sentado, ao lado de Paulo Costa. Quando vai ocorrer a complicação? Perguntou Felipe. Paulo Costa respondeu. Logo após a separação do fígado. Indicarei a suspensão da reanimação se os batimentos de Léo caírem abaixo de 50. Felipe assentiu. Excelente. Vou ao aeroporto em breve. Está tudo pronto. 9h26, sala cirúrgica. O bisturi deslizou sobre o tecido hepático. Sangue começou a escorrer. Clara gritou. Estancar o sangue. Pinça número 3. Isabela entregou. Clara pressionou firme, sem tremor. Tiago anunciou. Batimentos de Léo em 59. Clara. Não agora. O fluxo ainda passa pela artéria principal. Se pararmos agora, é o fim. Renato interveio. Terminou ou não? Se não, eu corto. Clara cerrou os dentes.
Se você tocar nesse bisturi de novo, juro que envio uma denúncia formal à Associação Internacional de Cirurgia Pediátrica. Desta vez, sou eu quem faz. 9h44, de repente, os batimentos de Luiz também caíram. Os dois indicadores piscaram em vermelho. Tiago gritou. Luiz a 64, Léo a 47. Os dois estão falhando. Isabela gritou. Clara. Vamos perder os dois. Clara jogou as luvas no chão e se aproximou dos bebês. Parar a separação. Reanimação dupla. Iniciar ventilação forçada. Tiago hesitou. O quê? Ninguém nunca fez isso. Faça agora. Clara berrou. 2 respiradores foram acoplados simultaneamente. Clara iniciou compressões cardíacas com ambas as mãos, em ritmos diferentes. Uma para Luiz. Uma para Léo. Não parem. A sala cirúrgica segurava o fôlego. Sem bisturis. Sem separação. Apenas o som contínuo de obip. Até que. Tique. Taque. Tique. 2 corações e voltaram a bater. Não no mesmo ritmo. Não sincronizados. Mas, e individualmente. Isabela começou a chorar. Tiago caiu de joelhos. Renato ficou estático, como pedra. Do lado de fora da sala cirúrgica. Felipe deu um murro na mesa. Que porra está acontecendo? Cadê o óbito? Paulo Costa gaguejou. E não entendo. Eles pararam a separação no meio e fizeram algo fora do protocolo. Felipe rugiu. Interrompam a cirurgia. Agora. Chamem a diretoria. Mas era tarde. Na sala cirúrgica. Clara abraçava os 2 pequenos agora em leitos separados, cada um numa incubadora. Os batimentos cardíacos eram individuais. Isabela sussurrou. Elas estão vivas. Clara. Estão vivas de verdade. Clara olhou para a câmera. Você não conseguiu matá-las, Felipe. Não desta vez. 9h57, Hospital Estadual de Campinas. O clima na sala ainda era tenso. Suor, sangue, respiração e lágrimas se misturavam ao som irregular dos batimentos de 2 pequenas vidas. Luiz e Léo já não eram mais de 24 anos e estavam vivos. Separados. Clara ajoelhou-se ao lado da incubadora. Suas mãos tremiam, mas não caíam. Tiago gritou. Elas conseguiram. Batimentos independentes. As 2. Juro por Deus, e nunca vi isso. Renato, com as mãos ainda cobertas de sangue, murmurou. Impossível. Nenhum caso assim. A literatura não registra. Isabela chorava, cobrindo o rosto. É um milagre, isso é um milagre. Clara, exausta, mas com os olhos brilhando como o sol por trás das nuvens. Não. É ciência, guiada pela fé. A gente não escolheu quem vive. A gente salvou as 2. Na sala de observação. Felipe socou a parede, gritando. Eles destruíram tudo. Aquela Clara e desobedeceu a ordem cirúrgica. Ela vai matar elas. Paulo Costa engoliu seco. Mas, elas estão vivas. Agora não podemos mais. Cale a boca. Felipe rugiu. Elas não podem viver. Elas são provas. São minha vergonha. O som de uma porta se abrindo interrompeu. 4 policiais uniformizados entraram. Felipe Guimarães? Ele se virou. Estou supervisionando um procedimento médico, vocês não podem. Um oficial apresentou o mandado. Por ordem do Tribunal Regional de Goiás, o senhor está preso sob acusações de estupro, incesto, tentativa de homicídio e falsificação de prontuários médicos. Felipe ficou imóvel. Depois gritou. Eu sou o prefeito.
Eu financiei este hospital miserável. O policial respondeu, impassível. Agora o senhor é apenas um réu. Na sala de recuperação, Luiz e Léo estavam em incubadoras separadas, com monitores individuais. Clara abriu a tampa, colocou o dedo na palma de Luiz. O bebê apertou de volta, suavemente. Isabela murmurou, emocionada. Meu Deus! Ele reagiu. Batimentos estáveis. Os olhos começaram a piscar. Tiago olhou para Léo. Coração firme. Relaxamento muscular normal. Já não precisam de sedação. Clara sussurrou. Não salvamos só 2 crianças. Provamos que justiça não precisa de bisturi. Só de coragem. 13h22, Hospital Psiquiátrico São Damião. Letícia entrou no quarto de Ana. Ana estava sentada, apática. Após alguns segundos, perguntou. Elas estão vivas? Letícia sorriu, com lágrimas. As 2. Luiz e Léo. As 2 estão vivas. Clara cumpriu a promessa. Ana cobriu a boca, desabou no chão. Não é um sonho. Não é um sonho. 2 dias depois. Primeira página da Folha Cidadã. Milagre de Campinas, ambos os gêmeos siameses sobrevivem à cirurgia histórica. Abaixo, uma foto das incubadoras. Os 2 bebês deitados separadamente, tocando as mãos através do vidro transparente. Mais que um feito médico, uma prova de que a verdade e a compaixão podem vencer qualquer escuridão. A mãe, Ana Guimarães, foi inocentada. A médica Clara, responsável pelo monitoramento, se tornou símbolo da coragem ética. Sala de audiência do Tribunal de Justiça de Goiás. O juiz Luciano Pereira segurava os exames de DNA, os depoimentos de Clara, Ana e dos médicos. Há provas suficientes para processar Felipe Guimarães. Pelos crimes de incesto, estupro, cárcere privado, destruição de provas e tentativa de homicídio. A promotora Marta Oliveira perguntou. Temos depoimento formal de Ana? Sim. Gravado. Legalizado. Confirmado pelo psiquiatra. Ela está plenamente lúcida. Ótimo. Este caso será público. Sem acordos. Sem atenuantes. A imprensa explodiu. O nome de Felipe apareceu em todos os jornais da grande mídia e as redes sociais. Milhares de pessoas assinaram petições exigindo sua expulsão de todos os cargos públicos, cassação de títulos e confisco de bens. Dentro da sala de recuperação, Clara senta-se ao lado de Ana. Ana foi liberada temporariamente do hospital para visitar seus filhos pela primeira vez. Ela se aproxima dos 2 berços incubadoras, com as mãos trêmulas. Luiz. Léo. Mamãe está aqui. Mamãe chegou. Os 2 bebês permanecem quietos, os olhinhos entreabertos. Luiz se mexe levemente. Léo entreabre a boca como se quisesse sugar o ar. Clara sussurra. Eles esperaram por você. Ninguém vai separá-los de novo. Ana começa a chorar, agarrando-se à incubadora. Eles são partes de mim e partes de mim que foram arrancadas no inferno e agora voltaram. Enquanto isso, Felipe foi colocado em confinamento solitário por o risco de agressão. Mas isso não impediu os outros detentos do Bloco G de descobrirem quem ele era. Você é o cara que estuprou a própria sobrinha, né? Perguntou um preso basco, segurando uma bandeja de comida. Felipe rosnou. Eu sou o prefeito. Eu vou processar vocês. A bandeja foi esmagada contra o rosto dele. Ele caiu no chão, cuspindo sangue. Passos ecoaram pela cela. Outro detento, Carlos o Rato, chutou seu estômago. Moral, né? Prega na igreja e depois enfia agulha na barriga da sobrinha? Come. Come isso aqui. Ele foi espancado por 3 noites seguidas. Quebrou 2 costelas. Amassando o rosto esquerda fraturada. Ninguém o defendeu.
Uma semana depois. Ana senta-se na sala de recuperação, com os 2 filhos nos braços. Luiz dorme tranquilo sobre seu peito esquerdo, Léo está acordado, olhando em volta, os bracinhos se movendo. Clara entra com uma mamadeira, que coloca sobre a mesa. Leite morno. E as novas certidões de nascimento. Luiz Guimarães. Léo Guimarães. Filhos legais de Ana. Ana olha os documentos como se fossem tesouros. Ninguém pode tirá-los de mim agora, né? Clara sorri, balança a cabeça. Ninguém. Nunca mais. Ana abraça os filhos, lágrimas escorrendo sem parar. Ninguém vai separar vocês de novo. A mamãe vai amar cada um como se fossem pedaços da alma que ela perdeu. O pátio em frente ao Hospital Regional de Goiás está coberto de sol da manhã. A brisa balança os ramos de salgueiros antigos, e folhas caem como se marcassem o fim de algo e o começo de algo novo. Na sala de cuidados neonatais, as incubadoras foram retiradas. Luiz e Léo estão em bercinhos separados, enrolados em cobertores cor creme. Olhos abertos. Pele rosada. Cada respiração é uma prova viva de que eles venceram a morte. Ana entra. Já não usa camisola de hospital, nem está algemada, nem sob sedação. Hoje, ela veste um vestido de lã cinza simples. O cabelo está preso com cuidado. Apesar de um leve vestígio de tristeza, seus olhos voltaram a brilhar. Clara sorri, levantando as mãos. Quer pegar qual primeiro? Ana fica em silêncio por alguns segundos, depois sorri o primeiro sorriso em 2 anos de inferno. Os 2. Não escolho. Sou mãe dos 2. Isabela entrega Luiz com delicadeza. Tiago pega Léo. Ana aperta os bebês contra o peito, chorando. Meus filhos, e me perdoem, por não ter chegado antes. Achei que não sobreviveria para abraçar vocês. Clara senta-se ao lado da cama, voz baixa. Aquele dia, e quando achei que os 2 iam parar de respirar. Pensei em você. Pensei, se eu fracassar, essa mãe vai perder tudo. E eu não suportaria isso. Ana balança a cabeça, sussurrando. Eu sei. Eu senti. Do lugar mais fundo em mim. Você salvou não só meus filhos, e mais a mim também. Naquela manhã, o tribunal da comarca de Goiás estava lotado. Na entrada, jornalistas se espremiam. Televisões nacionais estavam presentes. Cidadãos se alinhavam dos 2 lados da entrada, segurando cartazes. Justiça para Ana. Felipe Guimarães tem que pagar. Tolerância zero com estupradores de crianças. Um carro blindado parou. A porta se abriu. Felipe, vestindo uniforme cinza de presidiário, saiu algemado, os olhos fundos. Sob o queixo, uma cicatriz discreta da tentativa de suicídio fracassada. Assim que ele apareceu, a multidão explodiu em vaias. Monstro! Não pense que se enforcar resolve. Olhem bem. Esse é o rosto do mal. Ele abaixou a cabeça, escoltado para dentro. Sala de audiência 1. O juiz Luciano Pereira sentava com seriedade, folheando os autos do processo. De um lado, a promotora Marta Oliveira. Do outro, o advogado de defesa, Sr. Maurício Teixeira. Marta se levantou. Excelência, hoje trazemos à luz um caso simbólico. Um homem com o título de prefeito, com poder e prestígio, estuprou sua sobrinha, tentou assassinar 2 vidas inocentes, e depois tentou comprar o silêncio. Mas ele fracassou. Porque ainda existe consciência. Porque existem pessoas como a doutora Clara. E porque a justiça nunca permanece em silêncio por muito tempo. Atrás, Clara aperta a mão de Ana, com firmeza. Felipe é chamado ao púlpito. O juiz pergunta. O senhor tem algo a declarar antes da deliberação final? Felipe ergue o rosto. Sua voz sai rouca. Não nego que Ana ficou grávida. Mas nego que houve estupro. Ela vivia na minha casa. Ela não falou nada por quase 1 ano.
Se eu fosse esse demônio que a imprensa pinta, por que ela não fugiu antes? Murmúrios surgem na sala. Ana se levanta de repente. Eu não fugi e porque eu não era mais humana. Eu era um bicho. Uma boneca quebrada. E ele sabia disso. Toda vez que eu chorava, ele me dopava. Toda vez que eu gritava, ele enfiava pano na minha boca. Eu não falava, e porque eu não tinha mais voz. Luciano acena com a cabeça. A corte registra o depoimento. Sentença. O juiz Luciano Pereira se levanta, voz firme. Com base nas provas materiais, no teste de DNA, nas declarações das testemunhas, nos vídeos do hospital e nos registros financeiros usados para encobrir a cirurgia. O tribunal declara Felipe Guimarães culpado pelos crimes de estupro de parente em linha reta, privação de liberdade, tentativa de homicídio, abuso de autoridade pública, falsificação de documentos médicos, ameaça e silenciamento de testemunha. A sala prende a respiração. O tribunal sentencia e 38 anos de prisão sem direito à liberdade condicional. Confisco de todos os bens transferidos a partir de 2018. Revogação de todas as condecorações e títulos públicos. Inclusão vitalícia no Registro Nacional de Pedofilia e Incesto. Proibição perpétua de ocupar qualquer cargo público ou privado. A sala explode em aplausos. Ana chora. Clara abraça e sussurra. Ele não é mais a sombra que te persegue. No mês seguinte, os jornais publicaram a última notícia sobre Felipe. Felipe Guimarães, ex-prefeito de Vila Esperança, morreu na prisão de Juiz de Fora após 3 meses de pena. Laudo aponta suicídio por enforcamento com cadarço dentro da cela solitária. Ninguém lamentou. Sob a matéria, milhares de comentários. A justiça venceu. O pregador agora ouve o julgamento. Ana, nós acreditamos em você. A primavera chegou em Vila Esperança. Na escola infantil Santa Maria, uma faixa foi pendurada. Bem-vindos, Luiz e Léo, nossos 2 milagres. Isabela, de vestido branco, observa os meninos brincando com blocos de madeira, olhos marejados. Tiago se aproxima, cochichando. Você ainda chora toda vez que os vê? Não. Eu choro porque, pela primeira vez, vejo e o que chamam de esperança. Pequeno apartamento novo de Ana. Ela está sentada ao lado da cama, os 2 bebês dormem lado a lado. Um segura sua mão, o outro abraça o cobertor, sorrindo em sonho. Clara bate na porta, entra com 2 sacolas de brinquedos. Presentes da ala infantil. Esterilizados, padrão OMS. Ana sorri, os pega, depois fala baixinho. Clara. Se um dia eu não estiver mais aqui e você ajudaria a criá-los? Clara inclina a cabeça. Não. Por que você vai estar aqui? Mas, se precisar, serei a tia mais exigente do Brasil. As 2 mulheres, uma antes chamada de louca, a outra de imprudente, riem juntas. Naquela noite, pela primeira vez na vida, Ana dormiu ao lado dos filhos. Sem pesadelos. Sem sobressaltos. Sem gritos no escuro. Apenas o som das respirações infantis. O cheiro de cabelo de bebê. E um ritmo cardíaco calmo, seguro, eterno. Esta história é uma prova dolorosa, mas profunda, de que a verdade pode ser enterrada, a justiça pode ser adiada, mas enquanto houver quem ouse se levantar, enquanto o amor não desistir, a escuridão nunca vencerá para sempre. Ela nos lembra que, ainda que o sistema apodreça, que a fama possa ser falsa e que o ser humano possa ser cruel, a coragem, a ética médica e o amor de mãe são forças que não se apagam. Escolher o silêncio é ser cúmplice do mal. Escolher falar é preservar a esperança de um mundo inteiro. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.